Boa noite! Professor e ferroviário são eternizados em denominações de vias. A ideia de homenageá-lo aqui na sessão de hoje, nominando uma rua, foi para que nós possamos preservar para gerações futuras o nome daquelas pessoas e aquelas pessoas que contribuíram com a formação da nossa cidade, que é o caso do professor Fusinato. Saiba como algumas mulheres desenvolvem a diabetes no período gestacional. Esse resultado de glicemia de jejum sendo maior ou igual a 92, a gente já define que essa paciente tem uma intolerância à glicose naquele momento. Ela já é classificada como diabética gestacional, não precisando de mais nenhum exame para chegar nessa conclusão. E na série O Novo Legislativo, vamos conversar com Regina Costa dos Santos, mulher mais votada da história de Passo Fundo. Passo Fundo não é uma cidade segura para nós mulheres. A gente não se sente segura ao andar na rua, a pegar um ônibus, a descer do ônibus. Então são muitas demandas que são demandas antigas e ao mesmo tempo urgente, que esta bancada feminina vai ter que apresentar alternativas para a nossa comunidade. O Legislativo aprovou recentemente um projeto que autoriza o município a conceder o uso de um imóvel público para a Merlin Estruturas Metálicas. Com isso, a empresa pode ampliar as operações, permitindo a geração de novos postos de trabalho. Já do vereador Alex Necker foram apreciados substitutivos a nomenclaturas de vias da cidade. Saiba quem são os homenageados. Antes da votação, o vereador Alex Necker justificou a escolha de 2 nomes que serão eternizados. O primeiro projeto denomina de Orlindo Fusinato a Rua B do loteamento Bela Vista 2. O homenageado foi professor em diversas instituições de ensino, incluindo a Universidade de Passo Fundo. Fusinato faleceu em 2006. Ele foi diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF, foi diretor da Escola Menino Deus aqui em Passo Fundo por 2 períodos e era reconhecido muito pelo seu conhecimento apurado e pela sua boa relação com aqueles alunos e estudantes que lhe acompanhavam. Foi responsável pela formação de gerações de passofundenses da nossa cidade. E essa homenagem recupera um pouco disso, do esforço que ele fez para que a nossa cidade pudesse avançar na área educacional. Contribuiu muito com a formação, como eu já disse, de vários passofundenses e merece a homenagem porque é reconhecido pelo seu conhecimento e atuação na nossa cidade. A ideia de homenageá-lo aqui na sessão de hoje, nominando uma rua, foi para que nós possamos preservar para gerações futuras o nome daquelas pessoas e aquelas pessoas que contribuíram com a formação da nossa cidade, que é o caso do professor Fusinato. Outro projeto aprovado por unanimidade do plenário dispõe sobre a nomenclatura da Rua A, também no loteamento Bela Vista 2. A via passa a se chamar Natalino José Ribeiro Padilha, como lembrança a um dos primeiros moradores do bairro Nonoai. Seu Natalino era ferroviário e faleceu há 10 anos. O seu Natalino foi uma figura que nasceu em Erechim, escolheu Passo Fundo para viver, foi mestre de obras aqui em Passo Fundo, foi um dos primeiros moradores do bairro Nonoai. Lá ele configurou já de imediato, com os poucos moradores que tinha no bairro, aquilo que nós conhecemos hoje como associação de moradores. Ele foi um batalhador pelas melhorias do bairro. Logo após nos anos 60, ingressou na aviação férrea aqui em Passo Fundo como funcionário concursado. Ali desempenhou suas tarefas de trabalhador e de ferroviário por muitos anos. Foi presidente dos sindicatos ferroviários, é uma figura conhecidíssima na cidade de Passo Fundo e merece essa homenagem por tudo que construiu, principalmente pela sua ação solidária em defesa dos direitos dos trabalhadores da ferrovia. Você sabia que no Brasil até 18% das gestantes desenvolvem a diabetes? Neste período da vida da mulher, o diagnóstico é feito por meio de exames específicos de glicemia.
A médica ginecologista e obstetra Vanessa Sauer explica que a detecção precoce da doença é muito importante para garantir a saúde da mãe e do bebê. O que é diabetes gestacional? É uma intolerância à glicose que surgiu durante a gravidez, geralmente após a 20ª semana de gestação. Como que a gente descobre se uma gestante, se uma grávida é diabética gestacional ou não? Primeiramente, a gente faz todos os exames importantes e necessários no primeiro trimestre de gestação, antes do 3º mês de gravidez, antes das 12 semanas. E, dentre todos esses exames, a gente sempre solicita uma glicemia de jejum. Esse resultado de glicemia de jejum, sendo maior ou igual a 92, a gente já define que essa paciente tem uma intolerância à glicose naquele momento. Ela já é classificada como diabética gestacional, não precisando de mais nenhum exame para chegar nessa conclusão. Apenas a glicemia de jejum já nos dá esse diagnóstico. Se está ocorrendo tudo bem, os primeiros exames estão todos corretos, a glicemia de jejum deu menos que 92, entre 24 e 28 semanas, essas mesmas gestantes, todas que não foram classificadas como diabéticas prévias, diabéticas tipo 1, diabéticas gestacional no início, elas devem ser submetidas ao que a gente chama de teste de tolerância à glicose, que é realizado com 75 gramas de glicose, é um exame que muitas gestantes não gostam, mas é super importante, e é realizado entre 24 e 28 semanas de gestação, sempre nessa faixa, tá? Dependendo de cada hora desse controle, é feito um diagnóstico. Então, para não ser diabetes gestacional, esses valores de jejum tem que estar abaixo de 92 também. Primeira hora após o suquinho doce tem que estar menor que 180 e 2 horas após menor que 153. Igual ou mais que isso é definido como diabetes gestacional. O que difere uma diabética gestacional de uma gestante normal, que não tem essa comorbidade? A gente sabe que diabetes gestacional cursa muito com bebês de peso aumentado, que tem muito líquido, e isso favorece a prematuridade, que esses bebês necessitem de uma UTI neonatal, e que essa gestação não ocorra conforme o planejado até o final, tá? Eu vou falar só um pouquinho sobre o tratamento, porque é um assunto bem detalhado também, mas a primeira linha de tratamento, quando a gente identifica que uma gestante é diabética gestacional, que está tendo uma intolerância à glicose, é revendo hábitos, dieta e atividade física. Isso para todas as gestantes é importante, mas para mulheres que foram diagnosticadas como diabetes gestacional é ainda mais. E depois do intervalo, a gente conversa com Regina Costa dos Santos, vereadora eleita pelo PDT com 1.904 votos. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. O momento é de retomada, mas não é hora de relaxar. Te cuida! Contra o coronavírus, não podemos esquecer o mais importante: use máscara, lave sempre bem as mãos e use álcool em gel. Não te aglomera e respeita o distanciamento físico. Te cuida! Não te entrega pro vírus. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Estamos de volta para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos eleitos para a 18ª legislatura. E a minha convidada desta noite é Regina Costa dos Santos, uma das 4 mulheres que conquistou cadeira para a Câmara Municipal de Passo Fundo. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todas as pessoas que acompanham a TV Câmara. É uma satisfação estar aqui, nessa noite conversando com você. Regina, então eu quero iniciar a nossa conversa fazendo uma avaliação do resultado das eleições. A senhora foi a 3ª candidata mais votada e também a mulher mais votada da história de Passo Fundo para a Câmara Municipal. É uma conquista, Uma conquista sobretudo das mulheres, da nossa cidade. Acho que a comunidade mostrou aí que quer renovação, que quer mulheres na Câmara de Vereadores. Com certeza a nossa cidade vai avançar muito, no que diz respeito às nossas pautas direcionadas também agora para nossas mulheres, considerando que a gente passou tanto tempo aí sem representação. 70 anos só foram 9 mulheres vereadoras em Passo Fundo, então com certeza é uma conquista histórica. E ser aí a vereadora mulher mais votada de Passo Fundo e também da história da Câmara de Vereadores, para mim traz muita responsabilidade aí na nossa luta diária agora na Câmara de Vereadores em defesa das pautas da educação, das mulheres, da juventude. Então vamos aí dar o nosso máximo durante o mandato, que é para responder aí a confiança da nossa comunidade. Você esperava esses 1.904 votos em um pleito que foi bastante difícil? Na verdade, a gente tinha já essa expectativa de fazer essa votação expressiva, A gente veio em uma organização um pouco diferente, das demais candidaturas, A gente vem num formato diferente, que é uma candidatura coletiva. A gente reuniu mais de 200 pessoas, sobretudo professores, da rede municipal, estadual e particular, que era justamente essa expectativa de termos aí representatividade na Câmara de Vereadores. Então, para nós, assim, não foi uma surpresa, mas sim fruto de muito trabalho. A gente trabalhou muito durante a campanha, mas também durante todo um histórico de luta em defesa da educação, dos direitos humanos e da classe trabalhadora. Então, a próxima legislatura terá 4 mulheres, compondo a bancada feminina, a maior bancada da história, então, do Parlamento Municipal. De que forma que você pretende trabalhar políticas públicas para esse público específico? Então, Ana Paula, a gente vem aí, como eu falei, a campanha ela foi um processo coletivo e a gente pretende continuar nesse formato. Então, uma das primeiras ações que a gente quer estar implementando ao chegar na Câmara de Vereadores é o mandato coletivo e participativo. Pois a gente vai falar um pouquinho explicando do que ele se refere, como que ele vai se constituir. A pauta das mulheres é uma das nossas prioridades, onde a gente pretende, de uma forma coletiva, com os movimentos sociais e comunitários, construir aí políticas públicas que venham a contribuir para melhorar a qualidade de vida das mulheres. Passo Fundo, infelizmente, está entre uma das cidades do estado mais violenta para as mulheres. Passo Fundo não é uma cidade segura para nós mulheres. A gente não se sente segura ao andar na rua, a pegar um ônibus, a descer do ônibus. Então são muitas demandas que são demandas antigas e ao mesmo tempo urgente que esta bancada feminina vai ter que apresentar alternativas para a nossa comunidade. Então, assim, eu tenho uma grande expectativa de que a gente possa trabalhar coletivamente enquanto bancada e, ao mesmo tempo, que a gente possa dar voz, às mulheres e também construir coletivamente. Eu sempre avalio assim, Ana Paula, que toda a política pública, ela só faz sentido se ela é pensada coletivamente com as pessoas que vivenciam essa realidade. De nada adianta a vereadora sair pensando aí projetos mirabolantes, da cabeça dela. Não, a gente precisa sim ouvir e responder principalmente à realidade de quem vai sofrer aí os efeitos dessa política pública. Então a gente precisa sim pensar coletivamente. O nosso mandato ele tem como principal compromisso esse: sentar e conversar com a comunidade. E com as mulheres isso não vai ser diferente, porque é uma das nossas prioridades.
Regina, eu acho que como é seu primeiro mandato, é importante a gente apresentar um pouquinho de você como pessoa para o nosso público que vai acompanhar o seu trabalho aqui pela TV Câmara. Então, a senhora tem 38 anos e é professora da Rede Pública Municipal há 16 anos. Isso, sou aí mãe, mulher, professora, moro no bairro Ípica, bairro que eu tenho muito orgulho de dizer que é o nosso lar, né, o lugar onde a gente reside, onde a gente decidiu aí constituir a nossa família. Tenho uma trajetória de muita luta em defesa da educação, dos professores e da classe trabalhadora, então a gente tem uma caminhada. Quando tu perguntava anteriormente assim, se a gente levou como, né, surpresa esse resultado, se era essa mesma expectativa, para nós, assim, foi fruto de toda essa trajetória que foi marcada, assim, por muita luta. Então, a comunidade em si já conhece a professora Regina de muitos movimentos na nossa cidade, né? Onde a gente sempre foi sendo protagonista, justamente com a nossa categoria e com a classe trabalhadora. A Regina, quem é a Regina, né? Sempre as pessoas têm perguntado muito isso para quem não me conhece. A professora Regina é alguém que sempre lutou muito, que é uma cidadã comum, como qualquer outra pessoa lá da comunidade, do bairro, que ando nas ruas, que frequenta o supermercado do meu bairro. Então nós somos aí um desejo, e a nossa eleição foi um pouco isso, da mudança mesmo da Câmara de Vereadores, que a gente possa ter aí pessoas que venham a de fato e de direito nos representar. Então eu tenho aí como principal tarefa nesses 4 anos trazer aí toda a minha vivência, a minha realidade enquanto mulher trabalhadora. Como a senhora já adiantou, o seu mandato ele pretende ser participativo e coletivo. De que forma, então, você pretende integrar a comunidade nos debates, especialmente no seu gabinete? Um dos instrumentos que a gente vai utilizar é o Conselho do Mandato. Como que funcionaria, né, este Conselho do Mandato? O Conselho do Mandato ele vai ter representação de todos os segmentos que fizeram parte da nossa campanha. Então a gente vai ter representação de professores, de mulheres, de juventude, de lideranças das comunidades, dos movimentos sociais, principalmente em movimento negro, das pessoas com deficiência, que é justamente para tentar, através desse conselho, aumentar a nossa representatividade do nosso mandato. O conselho ele vai ter como papel tanto de ser deliberativo, como também consultivo. Então ele vai ajudar a vereadora a pensar essas políticas públicas, esses projetos de lei e também decidir aí os nossos votos no que diz respeito a pautas polêmicas que venham de alguma forma interferir na vida do dia a dia dos cidadãos da nossa cidade. Então, o mandato coletivo, um dos instrumentos é o Conselho do Mandato e tem um outro mecanismo que a gente vai estar utilizando, que é o gabinete no bairro, o gabinete itinerante, que é a vereadora na comunidade para acolher as pautas, né, das pessoas que moram nas vilas, nos bairros da nossa cidade, e também para estar mais perto, fazendo de fato essa relação que é de elo entre o legislativo e o executivo. A vereadora ela vai poder estar vendo, né, e acompanhando aí um pouco mais de perto o dia a dia das nossas comunidades, levando o seu gabinete para a comunidade. Atualmente a senhora integra então o CMP, sindicato que representa as demandas dos professores junto ao Poder Executivo. Queria que a senhora explicasse para a gente então se foi através desta entidade que a senhora iniciou essa preocupação e esse interesse de se voltar para a política, ou como que foi então esse processo? O CMP Sindicato faz parte aí da minha formação, da minha vida, né? Foi através do CMP Sindicato que a gente vivenciou esses últimos 10 anos os efeitos de não termos alguém na Câmara de Vereadores nos representando. Então o CMP Sindicato com certeza ele fez parte desse processo de construção. A nossa candidatura coletiva sobretudo foi composta com professores. Então ela tem aí como uma das pautas a representação desta categoria que é tão sofrida, né, na nossa cidade, no país todo, lembrando que os professores é a categoria em nível superior que menos é remunerada, sem falar toda a questão de
de desrespeito social que se vive sobre essa profissão que é tão importante para o nosso país, no entanto é tão desvalorizada. O CMP Sindicato, eu permaneci no sindicato e vou, né, continuar acompanhando aí o trabalho dos colegas que permanecem representando os professores junto ao sindicato, mas o nosso gabinete vai estar sim à disposição do CMP Sindicato, do Sindicato dos Servidores e de todos os sindicatos da nossa cidade. Lembrando que eu fui aí, juntamente com outras lideranças, protagonistas de muitas lutas da classe trabalhadora. Eu sou uma sindicalista, então isso faz parte da nossa formação, da nossa vivência e também das nossas lutas, e com certeza vai fazer parte aí do nosso dia a dia enquanto representante da classe trabalhadora na Câmara de Vereadores. A gente vai ter aí uma parceria e espero que os sindicatos e movimentos sociais compreendam que o nosso mandato será, sim, né, um instrumento aí de continuar contribuindo com a luta da classe trabalhadora, agora num outro espaço, ocupando aí um gabinete, né, uma cadeira na Câmara de Vereadores. E além da educação, da prioridade que a senhora quer dar ao movimento comunitário, que outras bandeiras a gente pode esperar da Regina a partir de 2021 aqui no Parlamento? Então, a gente tem algumas bandeiras, como tu mesmo falou, que faz parte do nosso histórico. A questão da educação, da defesa dos direitos da classe trabalhadora, se somou no período de campanha às demandas da comunidade, né, que são gigantescas, né? Tem uma pauta que precisa ser tocada com muita seriedade, que é a questão da mulher e as questões voltadas à saúde. A saúde hoje, né, mais do que nunca, a gente vive uma pandemia e para os próximos anos ela precisa sim ser pensada com um outro olhar, com um olhar carinhoso aí às demandas da comunidade como um todo. Eu acredito muito que a gente precisa sim ter representatividade, né? Eu defendi muito isso durante a campanha. Acredito que o vereador ele tem que ter pauta, sim, que ele assume, que ele tenha foco e que ele possa fazer os encaminhamentos. Então, eu tenho como compromisso, não só de campanha, mas de vivência enquanto cidadã, enquanto sindicalista, a pauta da educação, né, das mulheres, da juventude, da comunidade e aí da classe trabalhadora como um todo. Então, com certeza, a gente vai estar aí, durante o nosso mandato, respondendo a todos os compromissos que a gente foi encaminhando durante o período de campanha, mas também durante toda a minha vida em defesa aí dos direitos dos nossos cidadãos da nossa cidade. Então, Regina, quem lhe conhece sabe que a senhora tem uma posição muito forte quando vai defender uma ideia e é muito sensível a diversas demandas. Então, como é que está o coração aí para esses dias, faltando poucos dias então para assumir, tomar posse aqui no Parlamento? Eu acredito muito, Paula, que é possível sim fazer e legislar de outra forma. Além dos nossos compromissos, tem toda a nossa história, que foi sempre muito embasada no processo coletivo. A gente pretende continuar com este mesmo afinco, claro que agora com muita responsabilidade, né, porque a gente decide sobre a vida de todas as pessoas. O vereador ele não vai fazer legislações, políticas públicas somente para o público que elegeu ele. Agora a vereadora vai passar a discutir a cidade como um todo, mas sempre com muito compromisso e deixando muito claro que a gente defende os nossos ideais enquanto sociedade, né, enquanto cidade. A gente quer uma cidade para todas e todos e esse vai ser o nosso principal objetivo durante esses 4 anos. Regina, muito obrigada pela sua participação. Parabéns, então, pela eleição e sucesso aí no mandato. É uma satisfação poder estar aqui e com certeza a gente vai ter muitas outras entrevistas conversando aí com a nossa comunidade. Nosso mandato está à disposição da TV Câmara e daí de toda a comunidade de Passo Fundo. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e um bom início de semana.